E aí, pessoal, tudo certo? O tema da nossa aula de hoje é o reino Monera. Eu tenho o domínio bactéria, onde eu tenho as chamadas bactérias verdadeiras. Bom, gente, quando a gente escuta falar na palavra bactéria, tem gente que pensa apenas em doenças. E aí, pessoal, eu posso falar para vocês que as bactérias, elas têm uma infinidade de funções, tem uma infinidade de formas de metabolismo, de formas de nutrição. Então, esse grupo ele não pode ser associado apenas a algo prejudicial, a algo ruim, a uma doença. Não, pessoal. As bactérias, elas fazem parte do grupo dos decompositores lá na cadeia alimentar. Então, esse papel de decomposição da matéria orgânica morta, ele é extremamente importante na cadeia alimentar. As bactérias, elas podem fazer o processo de fermentação, e é um processo que muitas vezes ele é utilizado na indústria, na produção de alimentos, na produção de bebidas, na biotecnologia. Eu tenho bactérias transgênicas, eu tenho tecnologia do DNA recombinante, elas têm uma grande importância, um grande papel na biotecnologia. No ciclo do nitrogênio, vamos lembrar que as bactérias elas fazem a fixação do nitrogênio, e o nitrogênio ele vai ser um mineral que ele vai ser muito importante na produção de aminoácidos, que são precursores aí de proteínas, na formação dos ácidos nucleicos para formar ali o material genético. Então, as bactérias que fazem essa fixação do nitrogênio, que estaria aí na forma inorgânica para a forma orgânica. São seres unicelulares, formados por apenas uma célula, são procariontes, como a gente já comentou anteriormente. Elas podem ser aeróbicas ou anaeróbicas, e aí existe uma classificação também em relação ao metabolismo, em relação à nutrição. Essas bactérias elas podem fazer fotossíntese, quimiossíntese, elas podem ser parasitas, causando problemas, causando doenças, elas podem ser simbiontes, elas podem estar realizando uma relação com outros seres, uma relação de benefício mútuo, ou elas podem ser saprófitas, no caso, fazendo a decomposição de matéria orgânica. E aí, pessoal, eu queria comentar com vocês a respeito de um estudo que foi publicado no ano de 2016, foi publicado lá no site G1, e esse estudo, gente, ele derruba um mito que já foi muitas vezes comentado no meio científico. E se falava há um tempo atrás que no nosso corpo, no corpo humano, a gente abrigava mais bactérias do que células do nosso corpo. Entretanto, esse estudo, ele mostrou, gente, que em relação à contagem de células e contagem de bactérias, a gente tem aproximadamente aí a mesma quantidade, a mesma magnitude. Em média, no nosso corpo, nós temos cerca de 10 trilhões de células e também 10 trilhões de bactérias habitando o nosso corpo. Outra questão que eu queria comentar com vocês. A gente falou que as bactérias são seres unicelulares. Como toda regra tem uma exceção, foi encontrado um ser vivo, uma bactéria, que essa bactéria ela tinha características de seres multicelulares. Então, gente, através
de pesquisa, cientistas da USP e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, eles encontraram na Lagoa de Araruama, no Rio de Janeiro, uma bactéria multicelular. Eles começaram a fazer estudos dessa bactéria e eles começaram a observar essas bactérias em grupo. Se elas fossem unicelulares, se eu destruir uma bactéria, eu não vou destruir as outras. Agora, quando eu falo de uma bactéria multicelular, quando esses cientistas eles destruíam uma dessas bactérias, as outras elas acabavam também sendo prejudicadas, elas acabavam também sendo eliminadas. Então, através desse estudo aí, eles puderam descrever esse organismo como uma bactéria multicelular. E isso acabou preenchendo uma grande lacuna evolutiva. Gente, vamos falar de modo geral as características de uma célula bacteriana. Toda bactéria tem membrana plasmática, toda célula tem membrana plasmática, tá, gente? Toda bactéria tem parede celular. A parede celular, ela vai dar uma rigidez, ela vai dar uma proteção para a minha bactéria. E eu tenho aqui, então, a minha parede celular. A composição química da parede celular das bactérias é o chamado peptídeo glicano. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre ele. Eu tenho aqui o material genético da minha bactéria, um cromossomo circular. E é importante a gente lembrar, gente, que a única organela presente em uma célula bacteriana é o ribossomo. Então, bactéria não tem complexo de Golgi, não tem retículo endoplasmático, não tem mitocôndria, todas aquelas organelas que a gente estuda nas células eucariontes, eu não encontro aqui, eu encontro apenas ribossomo. Toda bactéria, então, é dessa forma, gente. Agora, algumas bactérias, elas apresentam, além da membrana plasmática e da parede celular, elas apresentam uma cápsula. Essa cápsula, ela acaba dando uma proteção maior para essa bactéria. Então, aqui, pessoal, a gente tem a representação da bactéria, o cromossomo bacteriano, que é um cromossomo circular. O que seria o nucleóide? O nucleóide é a região onde eu tenho o material genético da minha bactéria. Nós temos, então, a membrana plasmática, que é encontrada em toda bactéria, a parede celular, a cápsula, que é encontrada em algumas bactérias, o citoplasma, que toda célula tem. Lembrando que a única organela que a gente vai encontrar aqui é o ribossomo, é uma organela não membranosa. Existe uma estrutura na membrana da bactéria, na membrana celular da bactéria, chamada de mesossomo. O mesossomo ele está relacionado com o processo de obtenção de energia, com o processo de respiração celular. Embora alguns pesquisadores considerem que o mesossomo não exista. Esses pesquisadores, alguns acreditam que o mesossomo ele é um artefato, ele aparece ali na hora que eu vou colorir a minha bactéria para olhar ela no microscópio. Então, isso acaba ficando um pouco aí, deixando um pouco de dúvidas para a gente. Alguns pesquisadores consideram o mesossomo como realmente aí uma invaginação de membrana relacionada com o processo de obtenção de energia dessa bactéria. E outros não, consideram como um acidente, um artefato que aconteceu ali na hora de colocar a bactéria para ser visualizada no microscópio. Nós temos as fímbrias ou pili, que são prolongamentos relacionados com o processo de reprodução
sexuada da bactéria. Nós temos aqui também, gente, os plasmídios. O plasmídio é um material genético extra, é um DNA extra que essa bactéria tem e está relacionado, esse plasmídio ele está relacionado com a resistência bacteriana a antibióticos. Então, gente, aqui eu tenho enzimas ligadas na minha membrana plasmática e algumas bactérias, elas apresentam também o flagelo, auxiliando na movimentação dessa bactéria. E aí, gente, é um resuminho de tudo que a gente conversou até o momento aqui, dessas características aí da bactéria. Agora, quando a gente comentou a respeito da cápsula bacteriana, vamos lembrar, gente, que não é toda bactéria que tem cápsula, tá? Toda bactéria, ela tem parede celular. A cápsula está encontrada em algumas. A cápsula, ela é formada por açúcares, por polissacarídeos. E essa cápsula, gente, ela tem uma função importante na defesa dessa bactéria. Então, é uma forma que a bactéria tem para impedir que células de defesa possam estar fagocitando essa bactéria. E aí, além disso, gente, as cápsulas presentes ali nas bactérias, nessas bactérias que apresentam cápsula, muitas vezes elas ajudam na adesão da bactéria em alguns substratos. Por exemplo, o dente humano, a cárie. A cárie ela é formada a partir de crescimento de bactérias. E aí, gente, para essa bactéria conseguir fixar ali numa superfície tão lisa, é difícil, certo? Agora, a cápsula presente nessas bactérias, ela auxilia nessa adesão da bactéria no substrato dente humano. Além disso, tem outros tipos de substratos, no trato respiratório, no intestino, entre outros. Além dessas funções aí, a cápsula ela pode estar protegendo também as bactérias contra a perda de água, contra algum choque mecânico que possa ocorrer. Célula bacteriana, pessoal, parede celular. Toda bactéria vai ter essa parede celular formada por peptídeo-glicanos. E aí, gente, quimicamente falando, o que é o peptídeo-glicano? É um polímero, é uma molécula grande de carboidratos que estão associados, que estão ligados a proteínas. Dentro das bactérias, a gente tem uma classificação em relação à composição da parede celular bacteriana. E essa classificação é bactérias gram-positivas e bactérias gram-negativas. Gente, essa classificação ela é muito importante, porque quando eu conheço o tipo de bactéria que eu estou trabalhando, eu posso entender qual antibiótico eu vou poder utilizar, qual antibiótico ele vai, vamos dizer assim, ele vai responder melhor em relação a uma doença que foi causada por bactéria. Então, vamos entender um pouquinho qual que é a diferença de uma bactéria gram-positiva para uma bactéria gram-negativa. A bactéria gram-positiva, ela é formada por uma camada espessa de peptídeo-glicano ali na sua parede celular. Então, a gram-positiva ela tem uma parede celular espessa, grossa. E quando eu vou fazer uma coloração dessa bactéria, quando eu quero olhar essa bactéria lá no microscópio, quando eu coloco um corante, a coloração que ela vai ficar, que ela vai fixar, é a coloração roxa. Já a bactéria gram-negativa, gente, ela tem uma camada de peptídeo-glicano bem mais fininha. A parede celular da gram-negativa é uma parede celular mais fininha. Por outro lado, ela tem uma dupla
membrana, ela tem, além da membrana plasmática, ela tem uma camada lipoproteica. Então, essa camada lipoproteica que está acima ali da parede celular, ela é muito semelhante à membrana plasmática. É como se ela tivesse duas membranas e entre essas membranas eu tenho aquela camada mais fininha de peptídeo glicano formando a parede celular. E quem que fez essa classificação aí dos grupos de bactérias? Foi esse médico aqui, foi o Hans Christian Gram. E esse médico, gente, ele definiu, ele estabeleceu o famoso método de Gram. Só para vocês terem uma ideia da importância desse método, gente. Esse método ele foi definido no ano de 1884. Olha só o tempo que esse método de Gram ele já foi utilizado. Olha só, pessoal, quando eu preciso identificar que tipo de bactéria está atacando um determinado paciente que está com uma determinada infecção. Eu vou fazer um esfregaço, eu vou pegar ali uma região que tem pus, por exemplo, e eu vou fazer um meio de cultura dessas bactérias e a gente vai fazer a coloração de Gram. A coloração de Gram é uma técnica onde a gente colore a bactéria para olhar ela ali no microscópio. Então, na primeira etapa do método de Gram, eu vou adicionar cristal violeta. O cristal violeta, ele vai pintar as bactérias. Olha, todas as bactérias, elas vão ser encontradas na coloração roxa nessa fase. Na segunda etapa, gente, eu posso colocar ou o iodo ou o Lugol. O iodo ou o Lugol, eles vão estar atuando como fixadores, eles vão servir para fixar esse corante roxo. Na minha terceira etapa, eu vou adicionar um álcool para descolorir as bactérias gram-negativas. O que vai acontecer quando eu vou descolorir as bactérias? As bactérias que são gram-positivas, como a parede celular delas é muito espessa, elas vão ficar roxas, mesmo que eu adicione descolorante. Agora, quando eu coloco descolorante na bactéria gram-negativa, ela vai ficar incolor. E aí, para terminar, para finalizar, eu vou colocar a safranina. A safranina, ela vai dar uma coloração avermelhada para as bactérias gram-negativas. E aí, ao final, quando eu consigo identificar ali no microscópio o meu exame, o exame bacteriológico que eu estou fazendo, eu vou identificar as que têm a coloração roxa, são as bactérias gram-positivas, ou seja, aquelas que apresentam uma parede celular com uma camada muito espessa de peptídeo glicano. E as que apresentam essa coloração vermelha são as gram-negativas, são aquelas que apresentam uma camada mais fininha de peptídeo glicano na minha parede celular. E essa informação, gente, ela vai me ajudar no sentido de entender qual vai ser o melhor antibiótico a ser aplicado naquela situação. Quanto às formas, as bactérias elas podem ter diferentes formas. Eu tenho a bactéria em formato esférico, eu vou chamar de coco. Se eu tiverem dois cocos, eu vou chamar de diplococo. Agora, se essas bactérias em formato esférico, se elas estiverem em fileira, organizadas em fileiras, eu vou chamar de estreptococo. Se elas estiverem em formato de cacho de uva,
eu vou chamar de Staphylococcus. E aí, esses nomes vocês já devem ter ouvido falar alguma vez, né? Quando a gente faz a nomenclatura ali das bactérias, existem muitas que apresentam esses nomes devido ao formato dessas bactérias. Os bacilos são as bactérias em formato de bastão. Vibrião, bactérias em formato de vírgula. Espiroqueta são essas bactérias em formato de espiral. Eu tenho também, gente, Streptobacilo. Streptobacilo é uma fileira de bacilos, enquanto Streptococo é uma fileira de bactérias no formato esférico, o Streptobacilo é uma fileira de bactérias nesse formato aqui de bastão. Sarcina já vai ser uma bactéria, um cubo aqui de 8 bactérias. Então, esses formatos, eles vão classificar as bactérias. Quanto ao metabolismo energético das bactérias, existem algumas bactérias que são aeróbicas, elas fazem respiração celular, ou seja, elas conseguem quebrar moléculas orgânicas e a partir daí elas conseguem obter energia e elas precisam do oxigênio para sobreviver. Um exemplo é a Pseudomonas. Já outros tipos de bactérias, elas são chamadas de anaeróbicas. Elas vivem na ausência de oxigênio. Algumas são anaeróbicas estritas. Elas só conseguem viver onde não tem oxigênio. O oxigênio, ele é considerado tóxico para essas bactérias, que é o caso da Clostridium tetani, a bactéria que causa o tétano. Existem outras, gente, que são bactérias facultativas. As facultativas, elas, se tiver oxigênio no ambiente, beleza. Se tiver oxigênio, beleza. Se não tiver oxigênio, beleza também. Então, é facultativa. Ela vive bem aí nos dois ambientes. Exemplo, Escherichia coli. E existe uma outra classificação, que são as bactérias microaerófilas. As bactérias microaerófilas, elas conseguem crescer bem se estiverem em baixas concentrações de oxigênio. Mas se tiver alta concentração de oxigênio, essas bactérias elas vão acabar morrendo. Um exemplo é a H. pylori. É uma bactéria que ela é encontrada no estômago de algumas pessoas. E essa bactéria aí que vai ser identificada, que vai ser estudada quando a pessoa vai fazer uma endoscopia. Então, a pessoa que tem a presença dessa bactéria no estômago, a pessoa pode desenvolver uma gastrite, uma úlcera, porque ela acaba retirando o muco que protege o nosso estômago da própria acidez estomacal. Então, se a H. pylori ela destrói esse muco ali, o seu estômago ele acaba ficando exposto a uma acidez, podendo ter como consequência, essa pessoa pode ter como consequência a úlcera. Quanto à nutrição, nós temos bactérias que são autótrofas, que fazem ou fotossíntese ou quimiossíntese. E nós temos as bactérias heterótrofas ou heterotróficas. Essas bactérias, elas não conseguem sintetizar as suas moléculas orgânicas. Então, elas precisam obter energia através de outras fontes, através da alimentação, podendo fazer o processo de respiração celular, no caso aeróbica na presença do oxigênio, ou a fermentação, quando elas quiserem, quando elas forem trabalhar na ausência do oxigênio. Elas utilizam o gás carbônico como molécula inorgânica
para assim produzir as suas moléculas orgânicas, para produção da glicose. Já as bactérias fotoheterotróficas são as bactérias que precisam da luz como fonte de energia, só que para a obtenção aí do seu material orgânico, para a obtenção da fonte de carbono, elas precisam de moléculas orgânicas, de compostos orgânicos para obter ali os seus átomos de carbono. Exemplos são algumas bactérias aí, púrpura, bactérias não sulfurosas verdes. E a nutrição quimioautotrófica. Gente, as bactérias que são quimioautotróficas, elas obtêm energia a partir da oxidação de compostos inorgânicos. Então, esses elétrons energizados aí que irão dar a energia necessária para que essas bactérias elas possam pegar como fonte de carbono uma molécula inorgânica, o CO2, e como fonte de energia esses elétrons energizados. Exemplo de bactérias que são quimioautotróficas são bactérias que participam lá do ciclo do nitrogênio. As bactérias, em condições adversas, em condições difíceis para a gente ter vida, existem algumas que fazem esporulação. É uma forma dessas bactérias estarem se mantendo nessas condições aí que não serão as ideais para elas. E aí, gente, nessas condições desfavoráveis, o que a bactéria faz? Ela vai desidratar e vai formar o esporo. O esporo, também chamado de endósporo, ele é como se fosse uma camada grossa que essa bactéria ela produz, e esse esporo ele vai poder ficar anos e anos naquele ambiente, 10 anos, 15 anos. Imagina que você está ali em um determinado local que não está favorável para a bactéria, ela está lá na forma de esporo. Agora, quando chegarem as condições favoráveis, essas bactérias, elas reidratam de novo, elas vão receber água e elas vão para a sua forma vegetativa. A sua forma vegetativa é a sua forma ativa, realizando ali a multiplicação celular, a chamada bipartição, que é a reprodução assexuada da bactéria. Gente, reprodução bacteriana, ela pode ser assexuada quando não ocorre troca de material genético. Então, eu produzo um clone da bactéria. Eu tenho uma bactéria e eu consigo produzir uma bactéria geneticamente idêntica a ela. É o caso da bipartição. E na reprodução sexuada ocorre mudança de material genético, ocorre troca de material genético. Na reprodução assexuada, gente, eu tenho a bipartição. Na bipartição, o material genético ele é duplicado e em seguida eu tenho o aumento do citoplasma da célula para que, por conseguinte, essa célula ela possa partir, né? Ela possa se separar e assim eu consigo produzir células filhas geneticamente iguais. E aí, pessoal, tem um vídeo que vai mostrar como que é rápida essa reprodução assexuada das bactérias. Na primeira imagem aqui, pessoal, vamos supor que essa bactéria que tinha o plasmídio, vamos supor que ela é resistente a um determinado antibiótico. Já essa aqui, ela é sensível ao antibiótico, ela vai morrer se ela for exposta a um antibiótico. Quando esse plasmídio, através da ponte citoplasmática, quando ele passa para essa
bactéria aqui, gente, ela pode passar a ser resistente a esse antibiótico. Então, o processo de conjugação, ele espalha a resistência a antibióticos entre as bactérias. Mais uma vez, vamos ter um videozinho mostrando esse processo. Pessoal, ponte citoplasmática, olha lá o pire, ó. Ponte citoplasmática, o que vai acontecer? O plasmídio, ele vai passar de uma bactéria para outra, ocorrendo modificação de material genético. É isso que a gente chama de conjugação. Continuando a falar da reprodução sexuada, além da conjugação, existem bactérias que podem ter alteração no seu material genético, troca de material genético pelo processo de transformação. Vamos supor que eu tenho aqui uma célula bacteriana que entrou em lise, que rompeu a membrana e essa bactéria aqui, ela morreu. Esse material genético dela, ele foi fragmentado ali no ambiente, ali no meio. Outra célula, ela absorve, ela consegue absorver esse material genético, esse fragmento de DNA que era lá da célula doadora. Então, essa célula que absorve esse fragmento de DNA é a chamada célula receptora. Esse fragmento de DNA, ele acaba sendo incorporado, integrado ao material genético da célula receptora e por transformado, ou seja, o material genético dela, ele já não vai ser mais o mesmo, porque ela recebeu fragmentos de DNA que estavam presentes ali no meio de uma bactéria que já morreu. Aqui eu tenho a transformação. A bactéria receptora, ela está incorporando material genético, fragmentos de material genético que estavam ali no meio. E para finalizar, pessoal, nós temos a transdução. A transdução, vocês vão lembrar bastante dela em relação ao que a gente já conversou na aula de vírus. Olha só, eu tenho aqui um bacteriófago, um vírus que ataca bactérias. Esse bacteriófago, ele injeta ali o material genético dentro da bactéria. E o que vai acontecer com esse material genético lá do bacteriófago? Ele vai se incorporar, ele vai se integrar ao DNA bacteriano. Só que o que vai acontecer? Quando o bacteriófago está no ciclo lisogênico, várias bactérias elas vão sendo produzidas. Quando o bacteriófago ele vai para o ciclo lítico, o que acontece, gente? Esse DNA da bactéria ele vai ser destruído. E quando esse DNA ele é destruído, eu posso ter ali alguns trechos do DNA da bactéria que ficaram incorporados nesse material genético do vírus. Quando o vírus ele infecta uma nova bactéria, ele vai levar um pedacinho de DNA daquela primeira bactéria que ele invadiu, aquela bactéria lá que foi rompida, que aconteceu a lise celular. Então, gente, ao final da história, ó, genes de outra bactéria, aquela bactéria que estava lá no início, eles foram introduzidos e eles foram integrados
ao DNA dessa bactéria hospedeira, ou seja, aconteceu mudança de material genético. O que vai mudar a reprodução assexuada da sexuada é isso. Assexuada, gente, eu consigo produzir aquelas células filhas que são clones, são bactérias geneticamente iguais. Quando eu falo de reprodução sexuada, lá no final da história eu tenho uma bactéria que passou por uma modificação no seu material genético, seja por conjugação, seja por transformação ou por transdução. Ao final, gente, eu queria ler essa frase para vocês de um grande microbiologista, ele que fez aquela modificação ali da classificação biológica para os domínios. Através do estudo desse cientista, do USE, a gente pôde fazer essa separação aí das bactérias com as arqueobactérias, porque através dos estudos dele, a gente pôde observar que as arqueobactérias, elas são muito mais parecidas com a gente, com os eucariontes, do que com os próprios seres procariontes. Para mim, é claro que se a humanidade limpar da Terra todas as formas de vida multicelulares, a vida microbiana poderá mudar um pouco. Se a vida microbiana desaparecer, isso seria a morte instantânea para o planeta. Então, pessoal, obrigada a todos pela atenção, bons estudos, aguardo as dúvidas de vocês e tchau, tchau!